Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar início ao desenvolvimento da integração do nosso sistema e do nosso framework com um banco de dados. Para isso a gente vai utilizar o banco de dados MySQL e utilizar ele através do container do MySQL, pegando aqui do Docker Hub oficial do MySQL. Então, a gente vai pegar a imagem aqui e fazer a configuração. Para isso eu criei aqui uma task chamada como desenvolvedor gostaria de usar o banco de dados MySQL no lugar do arquivo txt. Então vou corrigir aqui como desenvolvedor. E para essa tarefa ser concluída, pessoal, a gente tem algumas atividades a se fazer. Temos que configurar o container do MySQL, fazer a instalação do PDO e do drive do MySQL. Então o PDO, pessoal, ele é o PHP Data Object. E ele nada mais é do que uma camada de abstração para acesso a banco de dados com PHP. Então, o que ele faz? Ele fornece uma maneira bem consistente, né? E para acessar diferentes tipos de dados. Então, ele não é exclusivo para o MySQL, pode ser usado para o Postgres ou para outros tipos de banco de dados, mas o que a gente vai utilizar é o MySQL. Então, a gente vai fazer a instalação do PDO. E dessa maneira, como é uma abstração, ele vai oferecer todos os métodos para a gente conectar com o banco e executar comandos no MySQL. E além do PDO, a gente precisa instalar o drive do MySQL. Como ele é uma abstração, ele tem um driver que faz a implementação dessa abstração. No caso que a gente vai usar o MySQL, a gente vai instalar o driver do MySQL. Se fosse usar o Postgres, a gente ia instalar o drive do Postgres. Mas se a gente configurando a nossa aplicação certa, fica fácil a conversão depois, se eu precisar mudar de MySQL para Postgres, por exemplo, fica fácil essa mudança. E até nos frameworks isso é implementado de uma maneira bem transparente de ser feita. Após a instalação e configuração do PDO, a gente vai fazer o uso dele na nossa aplicação para conectar com o banco e fazer todo o registro dos nossos problemas no banco de dados MySQL. Posteriormente, a gente vai precisar também configurar os nossos testes, não para mais usar o arquivo txt, mas para usar o MySQL. Para isso, a gente vai precisar fazer a limpeza dos dados e a configuração dos dados, ou seja, a criação dos dados antes da execução de cada teste. E depois da execução de cada teste, a gente vai apagar o banco de dados que vai ser exclusivo para os testes. Então, a gente vai ter um banco de dados também exclusivo para a execução dos testes, né? Para que os dados de testes não influenciem nos dados de desenvolvimento. Quando a gente fizer o envio dos nossos sistemas para produção, a gente vai ter um ambiente de produção, onde a gente vai fazer a configuração do MySQL para produção e também, quando eu rodar os testes, nunca deve afetar o ambiente de produção. Né? E nem deve ser executado testes em ambiente de produção, no caso dos testes automatizados. E por último, pessoal, a gente vai fazer a criação de um populate para ajudar a gerar dados para a nossa aplicação. Então, é um script que vai inserir dados na nossa aplicação para a gente testar visualmente a nossa aplicação, para ele ter dados para a gente navegar pelas páginas e ver os dados. Aqui eu quero destacar que a gente vai fazer um populate, não é um seeder. Então é comum a gente ver uma confusão entre populate e seeder, isso nos frameworks como Laravel, Rails, entre outros, por não saber diferenciar qual que é o objetivo de um ou do outro. Os dois, eles inserem dados no banco de dados, mas o populate ele é exclusivo para o ambiente de desenvolvimento. Então ele vai popular nosso banco de dados com informações úteis para o desenvolvimento. Como por exemplo, eu preciso de 100 registros para ver como que está funcionando uma paginação. Então você roda o populate. Preciso de vários registros na aplicação para testar manualmente ela. Roda o populate. Mas ele não é o objetivo gerar dados para o ambiente de produção. Quando eu preciso de dados para o ambiente de produção, eu vou usar um seeder. E a gente vai fazer o seeder posteriormente, quando a gente criar os nossos usuários. Mas o populate, pessoal, reforçando, dados para o ambiente de desenvolvimento, seed, dados para o ambiente de produção. Não que eu não possa usar o seed em desenvolvimento.
Você vai usar o seed de desenvolvimento para gerar os dados que você precisa, mas aqueles que são os mesmos para a produção. Então são isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos, que é a nossa série aqui integrando o nosso sistema com o banco de dados MySQL. Então aqui eu vou fazer a configuração, né, da issue. Vamos atribuir essa issue a mim mesmo, né? Vamos converter ela para uma issue, né? Ela está com uma task, né? Deixa eu arrumar aqui essa parte para ficar com os checkbox mesmo, né? Para ficar certinho. Aí a gente pode marcar. E, além disso, vamos criar a branch, a respectiva branch. Vai ser de issue, de número 36 a issue, né? Então, marks_out, sgp, barra 36 é issue. Esse também não deixa um short, né? Então, vamos chamar aqui de database integration, que vai ser o nosso branch. Então, vamos fazer a criação do branch. Tendo o branch criado, vamos atualizar nossos dados locais de acordo com a origem e vamos fazer o checkout nessa branch. E aí a gente está pronto para iniciar o desenvolvimento das nossas atividades relativas à integração com o banco de dados. E o que a gente vai fazer nos próximos vídeos.